Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Concurseja. Eu sou seu host e hoje a gente vai mergulhar fundo num tema, assim, essencial para quem estuda administração pública aqui no Brasil: as autarquias. Temos aqui uma série de materiais, doutrina, legislação, jurisprudência, e a nossa missão é desvendar o que são essas entidades, como é que elas funcionam, sabe? Por que são tão importantes. Olá a todas, é um prazer estar aqui para essa conversa. Realmente entender as autarquias é fundamental. Exato, a gente ouve falar muito, né? INS, Anvisa, IBAMA, mas o que exatamente faz com que uma entidade seja chamada de autarquia? Qual a definição, assim, para começar? Bom, vamos lá. Fundamentalmente, uma autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. Isso é, assim, o ponto de partida. Ela faz parte do que a gente chama de administração pública indireta. E indireta, diferente da União, estados, municípios, que são a direta, certo? Exatamente. E o ponto crucial que a gente não pode esquecer é que ela sempre é criada por uma lei específica. Não é um decreto, não é uma portaria, é uma lei do Congresso, ou da Assembleia Legislativa, ou da Câmara Municipal, dependendo do nível, feita exclusivamente para criar aquela autarquia. Uma lei só para ela. Entendi. Está na Constituição, né? Isso mesmo. O artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, exige essa lei específica. E o Decreto-Lei 200, lá de 67, que organizou a administração federal, também detalha isso. Essa lei dá a ela personalidade jurídica própria. Personalidade jurídica própria. Quer dizer que ela responde por si mesma? Tem os seus próprios direitos, obrigações? Exato, ela tem capacidade de ser parte em processos, tem patrimônio próprio, separado do ente que a criou, da União, do Estado, etc. E também tem receitas próprias, que podem vir de taxas, contribuições ou do orçamento geral. Certo. E qual o objetivo de criar uma entidade assim, separada? Por que não deixar tudo na administração direta? A ideia principal é a descentralização administrativa. É pegar uma atividade que é típica do Estado, uma função que só o governo pode fazer, mas que exige uma gestão mais especializada, mais focada, talvez mais ágil, e entregar para essa entidade separada. Atividades típicas do Estado, tipo o quê, por exemplo? São várias. Pense, por exemplo, na Previdência Social, que o INSS cuida. É uma função do Estado garantir a Seguridade Social. Ou a fiscalização ambiental, feita pelo IBAMA. Regulação de setores econômicos, como energia elétrica pela ANEEL, telecomunicações pela Anatel, vigilância sanitária pela Anvisa. São tarefas muito específicas que precisam de corpo técnico qualificado e uma estrutura dedicada. Faz sentido. Descentralizar para especializar, então. Mas voltando à questão da personalidade de direito público, isso significa que elas têm poderes parecidos com os do Estado, mas você disse que elas não criam leis como o Congresso, né? Não. Poder político de legislar, elas não têm. A capacidade de criar leis é do legislativo. A autarquia executa a lei, administra um serviço público. Mas, por ser de direito público, ela tem sim certas prerrogativas, certos poderes administrativos que entidades privadas não têm. E a autonomia delas? Elas são independentes para tomar decisões? Como funciona essa autonomia administrativa e financeira que sempre mencionam? Olha, essa é uma questão chave. Elas têm autonomia, sim. Autonomia para gerir seus próprios recursos, organizar seus serviços, contratar pessoal dentro das regras. Mas é uma autonomia, digamos, relativa ou tutelada. Relativa? Como assim? Criada. A autarquia não pode fazer o que bem entender, ela tem que perseguir os objetivos definidos na sua lei de criação. Ah, entendi. Então existe um controle, né? Exatamente. Existe o que a doutrina chama de controle finalístico ou supervisão ministerial ou tutela administrativa. O ministério ou a secretaria a qual a autarquia está vinculada acompanha para ver se ela está cumprindo suas finalidades legais, se está dentro do orçamento, se está alinhada com as políticas públicas gerais do governo. E quem mais controla? Só o Ministério Supervisor? Não, de forma alguma. Além desse controle finalístico, tem o controle importantíssimo dos tribunais de contas, TCU na esfera federal, os TCEs nos estados. Eles fazem um controle rigoroso das contas, da legalidade dos gastos, das licitações, dos contratos. É uma fiscalização bem forte. Tribunais de contas. Certo. E elas também precisam seguir aquelas regras gerais da administração, né? Aqueles princípios. Sim.
Fundamental. Elas estão totalmente sujeitas aos princípios constitucionais da administração pública, listados no artigo 37 da Constituição: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o famoso LIMP. Qualquer ato da autarquia tem que respeitar esses princípios. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ok, anotado. Então, para a gente resumir e diferenciar bem, quais seriam as características que batem o martelo e dizem: isto é uma autarquia? Vamos lá. Os pontos distintivos principais são: primeiro, personalidade jurídica de direito público. Isso é o que a diferencia de empresas públicas e sociedades de economia mista, que são de direito privado. Direito público versus direito privado. Essa é a grande divisão, então. É a chave para entender o regime jurídico delas. Segundo, criação sempre por lei específica. Não pode ser por decreto. Terceiro, a finalidade. Executar atividades típicas de Estado, que exigem poder de império ou regulação estatal. Quarto, patrimônio e receita próprios. Quinto, capacidade de auto-administração, ou seja, gerir a si mesma, dentro dos limites legais. E sexto, a sujeição a esse controle estatal específico que a gente falou, a tutela e o controle dos tribunais de contas. Perfeito. Ficou bem claro agora o que define. Mas você mencionou tipos diferentes. Existem categorias de autarquias? Sim, a doutrina costuma classificar. Temos as autarquias que a gente pode chamar de comuns, ou institucionais, ou de serviço. São as mais tradicionais, criadas para prestar um serviço público ou exercer poder de polícia administrativa. O INSS, o IBAMA, o INQIRA, as universidades federais. São exemplos clássicos. As universidades federais são autarquias? Interessante. Sim, a maioria delas tem natureza autárquica, com um grau importante de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, como a própria Constituição garante. Legal. E quais os outros tipos? Temos também as chamadas autarquias profissionais ou corporativas. Essas são os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas. OAB para advogados, CRM para médicos, CREA para engenheiros e agrônomos e por aí vai. Ah, os conselhos de classe. Muita gente tem dúvidas sobre a natureza deles. Pois é, houve muita discussão, mas o Supremo Tribunal Federal, o STF, já pacificou o entendimento de que eles têm sim natureza jurídica de autarquia federal. Eles exercem poder de polícia sobre a profissão, cobram anuidades que têm natureza tributária, contribuição de interesse de categoria profissional, enfim, atuam como uma extensão do Estado na fiscalização profissional. Entendido. Conselhos profissionais são autarquias. E tem mais algum tipo? Sim, e aqui a coisa fica bem interessante. As autarquias de regime especial. Regime especial. Ah. Agora estamos falando das agências reguladoras, né? Anvisa, ANEEL, Anatel, ANP. O que elas têm de tão especial? Exatamente. Elas são autarquias, mas a lei que as cria confere a elas um conjunto de prerrogativas e uma autonomia ainda mais reforçada em comparação com as autarquias comuns. O objetivo é dar a elas maior independência técnica e decisória. Maior independência? Para quê? Principalmente para protegê-las de pressões e interferências políticas conjunturais, especialmente na regulação de setores econômicos estratégicos ou sensíveis, como telecomunicações, energia, petróleo, saúde suplementar, vigilância sanitária. A ideia é que as decisões sejam técnicas, baseadas em critérios objetivos e não no sabor dos ventos políticos do momento. E como essa independência maior se manifesta na prática? Uma das características mais marcantes é o mandato fixo para os seus dirigentes, os diretores. Eles são nomeados pelo presidente da República, após a aprovação do Senado, para um mandato com prazo determinado e, durante esse período, eles têm estabilidade, só podem ser demitidos em situações muito específicas previstas em lei, como condenação judicial, processo administrativo disciplinar. Não podem ser exonerados ad nutum, ou seja, por livre vontade do chefe do executivo. Ah, isso é bem diferente do que acontece nos ministérios, por exemplo. Muito diferente. Isso blinda a diretoria da agência. Outras características podem incluir maior autonomia financeira, poder normativo técnico mais amplo para editar resoluções sobre o setor regulado. Enfim, é um plus de autonomia para garantir essa gestão mais técnica e estável. Entendi. É uma blindagem institucional para setores-chave.
Falando em vantagens, você mencionou que ser de direito público traz prerrogativas. Quais são as vantagens legais mais importantes que uma autarquia tem? Olha, são várias e bem significativas. Primeiro, a questão dos impostos. Em regra, as autarquias gozam de imunidade tributária recíproca, prevista na Constituição sobre o patrimônio, a renda e os serviços vinculados às suas finalidades essenciais. Elas não pagam IPTU dos seus prédios, IPVA dos seus carros, imposto de renda sobre suas receitas próprias, desde que relacionados à atividade fim. Não pagar impostos. Isso já é uma grande vantagem operacional. O que mais? Os bens das autarquias são considerados bens públicos. Isso traz um regime jurídico especial. Eles são inalienáveis, não podem ser vendidos sem processo legal específico, como desafetação e licitação, imprescritíveis, não podem ser adquiridos por uso capião por terceiros, e impenhoráveis, não podem ser objeto de penhora judicial para pagar dívidas. Impenhoráveis. Mas então, como elas pagam as dívidas se perderem uma ação na justiça? Aí entra outra prerrogativa importante, o regime de precatórios. Quando uma autarquia é condenada a pagar uma quantia em dinheiro por decisão judicial definitiva, esse pagamento não é feito por penhora, como seria com o particular. Ele segue a regra do artigo 100 da Constituição Federal, o sistema de precatórios. Basicamente, a dívida entra numa fila organizada por ordem cronológica e tipo de crédito, e o pagamento é incluído no orçamento público do ano seguinte. O famoso precatório, que às vezes demora para ser pago, né? Exato, é uma garantia para o ente público organizar suas finanças, mas pode significar uma espera para o credor. É diferente da execução comum. Que mais? Elas têm prazo prescricional especial para ações contra elas. Em regra, as dívidas passivas da Fazenda Pública, incluindo autarquias, prescrevem em 5 anos. 5 anos para processar a autarquia, então. Isso. E nos processos judiciais em que são parte, elas geralmente têm prazos processuais diferenciados, como prazo em dobro para contestar e para recorrer das decisões. Isso dá mais tempo para a Procuradoria Jurídica da Autarquia preparar as defesas e recursos. Prazo em dobro. E o pessoal que trabalha lá, qual o regime? Em regra, o regime de pessoal das autarquias federais é o estatutário, regido pela Lei 8.112 de 1990. São servidores públicos estatutários, com estabilidade após estágio probatório, regime próprio de previdência, etc. É o mesmo regime dos servidores da administração direta federal. Nossa, é um pacote bem robusto de prerrogativas mesmo. Parece que só tem vantagem ser autarquia. Mas imagino que tenha o outro lado da moeda, né? Quais são as principais sujeições, as obrigações mais pesadas que elas carregam? Com certeza. O regime de direito público não traz só bônus, traz muito ônus também, muitas responsabilidades. Uma das mais importantes e que impacta muito o dia a dia delas é a obrigação de realizar licitação para contratar obras, serviços, fazer compras, alienar bens. A lei de licitações, elas não escapam. Não. Tem que seguir a Lei Geral de Licitações hoje, a Lei 14.133 de 2021, que está substituindo a antiga Lei 866. Isso busca garantir a isonomia entre os interessados, a proposta mais vantajosa para a administração e a transparência nos gastos públicos. É um processo muitas vezes complexo e burocrático, mas necessário. Licitação é uma sujeição importante. Que mais? Outro ponto fundamental é a responsabilidade civil objetiva do Estado, que se aplica totalmente às autarquias. Está lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Isso significa que, se um agente da autarquia, agindo nessa qualidade, causar um dano ao terceiro, a autarquia responde por esse dano independentemente de ter havido culpa ou dolo do agente. Quer dizer, não precisa provar que o funcionário errou de propósito ou por negligência. Exatamente. Basta que o prejudicado prove a ação ou omissão administrativa, o dano que ele sofreu e o nexo de causalidade, a ligação entre a ação ou omissão e o dano. Se esses 3 elementos estiverem presentes, a autarquia tem o dever de indenizar. Depois, ela pode até tentar cobrar do agente, causador do dano, em ação regressiva, mas aí sim vai ter que provar que ele agiu com culpa ou dolo. Mas a responsabilidade da autarquia perante o cidadão é objetiva, mais rigorosa. Entendi. Isso protege mais o cidadão, mas aumenta o risco para a autarquia.
Exatamente. E como já falamos, elas estão sob forte e constante fiscalização dos órgãos de controle. O controle interno, feito pelo próprio Poder Executivo, e principalmente o controle externo, a cargo dos tribunais de contas, com auxílio do Poder Legislativo. Qualquer irregularidade pode gerar multas, determinação de devolução de recursos, ineligibilidade dos gestores. A cobrança é grande. Certo. Licitação, responsabilidade objetiva, controle intenso. Realmente, não é só facilidade. É um equilíbrio. Então, juntando todas as peças, as autarquias aparecem como uma ferramenta-chave do Estado brasileiro para conseguir executar tarefas muito importantes, né? Elas permitem que o governo descentralize a gestão, ganhe especialização em áreas como previdência, meio ambiente, regulação. Exatamente. Elas são braços do Estado, criadas para agir com mais foco e expertise técnica em missões específicas. Elas têm uma certa liberdade para se administrar, para gerir o dia a dia, o que pode trazer mais agilidade, mas sempre dentro de um cercado legal bem definido, com regras rígidas de direito público e sob um olhar atento de vários órgãos de controle. É uma fórmula para buscar eficiência sem perder a responsabilidade pública. Perfeito. É essa busca de equilíbrio. Autonomia de gestão para ser eficiente, mas com mecanismos de controle para garantir que essa autonomia seja usada para o interesse público, dentro da legalidade e com transparência. E essa estrutura toda, principalmente quando a gente pensa nas agências reguladoras, com essa autonomia reforçada que você explicou, isso levanta uma questão interessante para a gente pensar, né? Pois é! Fica a reflexão. Como é que o nosso sistema jurídico e político consegue garantir, na prática do dia a dia, o equilíbrio ideal? De um lado, a gente precisa dessa expertise técnica, dessa independência para decisões complexas e muitas vezes impopulares das agências. Mas do outro lado, como garantir que elas continuem prestando contas à sociedade? Como assegurar a indispensável accountability democrática e social para que essa autonomia não vire um poder fechado em si mesmo? Sabemos. Excelente ponto. Como manter a técnica sem perder o controle democrático? É um desafio constante, imagino. Sem dúvida. É algo que o direito administrativo, a ciência política e a própria sociedade precisam debater e aprimorar continuamente. Com certeza. Bom, acho que conseguimos cobrir bastante terreno hoje, desvendando o universo das autarquias. Foi uma conversa muito esclarecedora. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom discutir esses temas tão relevantes para o funcionamento do nosso Estado. E para você que nos acompanhou até aqui no Concurseja, muito obrigado pela sua atenção. Esperamos que essa análise aprofundada sobre as autarquias tenha sido útil para os seus estudos e para a sua compreensão da administração pública brasileira. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios e não deixem de conferir também os outros cursos e materiais disponíveis aqui no canal Concurseja. Continue firmes na jornada de aprendizado. Um grande abraço e até a próxima!